amplificadores de potência. Na anterior apresentou-se aspectos específicos dos amplificadores de potência, seguido das classes lineares de funcionamento. Nesta videoaula vão ser analisadas as classes comutadas de amplificadores de potência, nomeadamente classe D, classe E e classe F. Bom, os amplificadores lineares vimos que eles são polarizados de maneira a conduzir durante toda ou a parte da duração de um ciclo da portadora. Como consequência disto, ele está sujeito à existência simultânea de uma tensão drain source não nula e uma corrente drain source não nula, pelo menos no todo ou parte do período do ciclo de portadora. Portanto, a existência de um produto de tensão corrente não nulo faz com que este produto se traduza numa potência e sendo então a potência dissipada no MOSFET. Então, consequências da potência dissipada no MOSFET, isto é, devidas ao produto tensão corrente ser diferente de zero, traduzem-se em desperdício de energia e, portanto, reduzindo a eficiência, tornando-a menor que 100%. E os picos, além disso, os picos deste produto podem ter amplitude passível de destruir o MOSFET, principalmente se forem picos de muito alta potência. Os amplificadores comutados são uma excelente alternativa para elevada potência entregue na carga e eficiências reais muito próximas de 100%. Num amplificador comutado, a máxima eficiência pode ser de 100% apenas se os elementos comutadores forem ideais. No caso dos comutadores ideais, a resistência é nula durante a condução e é infinita durante o corte, fazendo com que o produto de tensão corrente seja igual a zero, sempre. E fazendo então com que a potência instantânea dissipada no MOSFET seja nula. Todavia, na prática não existem comutadores ideais, porque os tempos de comutação on-off e off-on, eles não são nulos. Vamos ver aqui então um exemplo com um perfil de tensão VDS e corrente VDS, tá? Então aqui quando a tensão VDS é máxima, não é? Estamos no corte, e quando a tensão VDS é zero, estamos na condução, e portanto tanto a corrente tanto a tensão como a corrente, eles não variam em tempo nulo. Então aqui neste exemplo da esquerda, o produto instantâneo da tensão corrente vai então gerar aqui estes picos durante os instantes de comutação. Aqui no exemplo da direita, fez-se deliberadamente os tempos de comutação serem muito elevados, ok? Então, nesta segunda situação, vamos ter estes picos de produto de tensão corrente. Além de termos uma duração maior nos picos, também temos valores, amplitudes maiores. E, portanto, a existência de picos de potência não nulos ou mesmo muito elevados, faz com que essa potência seja dissipada no MOSFET. Além disso, temos um outro problema, que é a resistência durante a condução não ser nula. E se essa resistência não é nula, para uma determinada corrente vai haver uma determinada queda de tensão e, por consequência, tem-se um produto de tensão corrente que pode eventualmente ser elevado. Portanto, no contexto dos amplificadores comutados, o projeto do amplificador de potência deve ter em conta os objetivos de maximização simultânea da potência fornecida à carga e da eficiência, mantendo a dissipação de energia dentro dos limites de segurança. Dissipação de energia no elemento ativo, entenda-se. Então, para se perceber o nível de compromisso num amplificador de potência comutada, vamos supor então que o nosso amplificador de potência só possui um MOSFET
Então, se a gente aumentar a largura do canal do MOSFET, isso traduz-se numa diminuição da resistência e, portanto, melhoramos o comportamento do MOSFET, diminuindo então a potência instantânea. Todavia, aumentando a largura do canal, aumenta as capacitâncias parasita. Isso faz com que aumentem os tempos de comutação e, portanto, aumenta a possibilidade de haverem picos de potência progressivamente destrutivos durante as fases de comutação. E, portanto, já podemos observar então aqui que no projeto um amplificador de potência comutado estamos sujeitos a um trade-off que combina ganho e perda. Começando então aqui com a primeira classe comutada, vamos começar então pela classe T, vamos observar aqui a realização em configuração push-pull, tá? Aqui temos o nosso sinal da entrada e aqui temos a nossa carga, onde vai ser dissipado o sinal útil, né? Então, o acoplamento aqui da entrada para a saída ele é feito usando dois transformadores. A ligação dos transformadores é feita de forma a assegurar que apenas um e apenas um destes MOSFETs conduz durante meio ciclo da portadora. Além disso, sempre que um destes MOSFET comuta de off para on, portanto, sempre que um deles comuta de off para on, vamos ter aqui dois comportamentos. Começando aqui pelo primeiro, quando o M1 comuta de off para on, então quando o M1 comuta de off para on, ele vai forçar que a tensão VA seja igual a zero, aqui. Okay? E portanto, liga este ponto à massa. Quando o M2 comuta de off, quando é o M2 a comutar, é o ponto C que liga à massa. Bom, então vamos observar o seguinte. Aqui no primário temos aqui uma determinada amplitude. Vamos normalizar a 1 e aqui 0. 0 assim, tá? Aqui no secundário, entre estes dois terminais, reparemos que temos aqui uma relação de transformação 1 para 1 para 1. Okay? Então aqui entre o terminal de cima e o terminal de baixo vamos ter este sinal. Portanto, como é de 1 para 2, vamos ter o sinal com o dobro da amplitude. Ok? Agora acontece que a gente aqui no secundário vamos estar a ligar o ponto central a zero, o que quer dizer que vamos ter um sinal a variar, portanto um sinal com amplitude dupla do primário a variar de mais 1 e menos 1. Então, quando a gente está aqui no X, né? Portanto, X aqui estamos a aplicar esta tensão positiva aqui nesta porta. Tá? Então ele conduz e aqui temos 0 volt no ponto A. Quando passamos aqui para o Y, temos isto. Tá? Então vamos ter aqui, daqui para aqui, uma tensão menos 1, que ela, portanto, referida aqui a 0, coloca aqui 1 e aqui 0. Antes tínhamos 1, 0. E então agora este MOSFET M1 passa a estar cortado e passa a ficar a conduzir o M2, então passamos a ter 0 aqui. Portanto, no primeiro meio ciclo aqui temos 0 e no segundo meio ciclo de portador temos aqui 0. Tá? Agora vamos ver aqui uma coisa importante. Aqui no segundo transformador, reparemos que aqui no ponto central, no primário do segundo transformador, temos VB igual a VDD, sempre, tá? E agora, quando aqui VA é igual a 0, quando aqui temos 0 volt, certo? Portanto, aqui isto vai forçar a que o ponto C esteja a um potencial de 2 VDD. Porquê? Não nos esqueçamos que aqui estes dois enrolamentos eles são percorridos pelo mesmo fluxo. Okay? Aqui os enrolamentos no primário.
ok? Como eles são percorridos pelo mesmo fluxo, então aqui, daqui para ali temos VDD. De C para o ponto central também vamos ter VDD. O que quer dizer que o C tem que valer 2 VDD, tá certo? Então no primeiro meio período, então aqui a tensão em C vale 2 VDD. E então a tensão de A para C, VAC é menos 2 VDD. Bom, em relação aqui a esta explicação, não nos esqueçamos do seguinte. Temos aqui este primeiro, né? E temos aqui este segundo enrolamento. Além disso, temos aqui o secundário. Aqui a gente tem um determinado fluxo, não é? Então, como o fluxo percorre este enrolamento e este, então a tensão que está aqui tem que ser obrigatoriamente igual à tensão que está aqui entre estes dois terminais. Então, se aqui tivermos 0, se a gente ligar estes dois e tivermos VDD, aqui temos que ter 2 VDD, não temos outra hipótese. Bom, agora no outro meio período, quando a tensão VC é igual a 0, invertem-se as posições todas. Aqui temos 0 volt, então de C para B temos, portanto, de B para C temos VDD, então de A para B temos 2 VDD. Ok? Então, vimos que no primeiro meio período o VAC é menos 2 VDD, que é VA, que é 0, menos 2 VDD, e o VAC é VA, que é 2 VDD, menos VC, que é 0, que é mais 2 VDD. Ok? Portanto, a tensão VAB é igual a menos VD ou VBC igual a mais VDD, consoante M1 ou M2 esteja a conduzir. Ok? Pronto, se M1 tiver a conduzir que temos 0, então VA é 0 menos VB VDD, portanto 0 menos VDD é menos VDD. E se o M2 estiver a conduzir, o VC é igual a 0, então VBC é mais VDD. Portanto, as comutações criam a tensão VCA, que é diferencial, então no primário T2, que é igual a mais 2 VDD se o M1 conduz e menos 2 VDD se o M2 conduz. Portanto, a gente tem aqui entre os terminais A e C uma amplitude 4 VDD, pico a pico. Claro que aqui nós no primário temos 2 N espiras e aqui temos N, então no secundário vamos ter apenas 2 VDD. Portanto, a onda retangular com duty cycle é igual a 50%. Ela está aqui no primário, então ela surge no secundário com uma componente DC nula, portanto aqui no secundário está com uma componente DC nula, e vale aqui no secundário, então, reparemos, ela vai valer, portanto sabemos que vale 2 VDD, né, da amplitude, pico a pico, mas vale, portanto, mais VDD em cima e menos VDD em baixo. Ou seja, vamos ter uma onda, esta é a onda que temos aqui no ponto D. Bom, isto, se a gente não tiver o tanque aqui na carga, é esta onda que a gente aplica. Portanto, então, isto aqui é uma onda retangular com componente DC nula, tá? Amplitude 2 VDD e 50% de duty cycle. Ok? Bom, quando a gente coloca o tanque, aqui o tanque, vamos admitir que ele deixa passar somente a componente fundamental, não é? A frequência de sintonia 1 sobre 2π raiz de LC, ela é igual à frequência de chaveamento aqui da onda quadrada aqui na entrada, não é? Então, aqui o tanque, ele só vai deixar passar o primeiro harmónico. Os restantes harmónicos, podemos admitir que ele vai
numa primeira fase eliminá-los e depois numa segunda fase não podemos desprezar esses harmónicos superiores, porque na realidade o tanque ele tem um determinado fator de qualidade por causa das perdas do indutor. Se não tivesse fator de qualidade, se não tivesse perdas, portanto, o tanque, portanto, ele funcionaria assim, ele deixaria passar a componente fundamental e rejeitava todas as outras, sendo um circuito aberto. Como na realidade ele tem algumas perdas, o tanque tem um fator de qualidade e tem esta função de transferência. Bom, acontece que graças à onda ter duty cycle 50% e ter componente DC nula, portanto, então isto em série de Fourier, esta onda retangular em série de Fourier, possui somente harmónicos ímpares. Portanto, além disso, ele não tem componente DC, não é? Então ele possui harmónico ímpar, há um cosseno de ômega 0 T. Bom, temos também as outras componentes, não é? Temos aqui a componente ímpar, A3, cosseno 3 ômega 0 T, mais A5, A7, A9, etc. Tá bom? Bom, então, se a gente não tiver o tanque, temos então a onda retangular aqui no secundário. Portanto, a sua transformada de Fourier, a sua série de Fourier é esta aqui. Portanto, vemos aqui claramente que temos componentes ímpares, 2K-1. O tanque, então, como foi dito, é um curto-circuito para a componente referente a K igual a 1, isto é, para a fundamental. A sua amplitude é então VDD sobre 4, vezes 4 sobre π. E, portanto, a potência entregue na carga será esta aqui. Será a V1 sobre raiz 2 ao quadrado sobre a resistência de carga, que será então VDD vezes 4 sobre π ao quadrado sobre 2 RL. A máxima eficiência deste amplificador ela só se consegue com MOSFETs e elementos reativos ideais. Nesta classe de utilização, o fator de utilização é esta fórmula que aqui está. Temos aqui a potência TRF e temos aqui a nossa potência DC. E, portanto, temos 1 sobre π, que é aproximadamente 0,32. Claro que aqui na carga, não é? Portanto, por causa do fator de qualidade do indutor, principalmente, não ser infinito, não é? Então aqui vai estar presente o segundo harmónico. Bom, esse segundo harmónico, desculpa, eu disse segundo, queria dizer terceiro harmónico, porque não existe segundo harmónico aqui no secundário transformador. Então, como a gente tem em termos equivalentes isto assim, não é? Vamos ter aqui uma impedância que depende do F. Portanto, a amplitude do terceiro harmónico aqui, chamemos-lhe V3, vai ser dada por isto aqui. Temos aqui portanto, temos aqui RL, que é a carga, temos aqui o R série, temos aqui o L, o C, este RS é devido às perdas no indutor, aqui temos então a amplitude V3. Bom, agora para sabermos qual é a amplitude V'3 aqui, neste ponto, né, na carga, é simplesmente ver qual é o módulo da impedância desta série para o terceiro harmónico e depois simplesmente dividir o RL por RL mais o módulo desta. Portanto, dividir o RL, eu disse módulo, mas disse mal, RL sobre RL mais C. Portanto, o módulo aqui não é verdade, é impedância
com parte real e parte imaginária, tá? Então isto aqui é VL igual a V3, tá? V' 3, né? Que é aquele ali. Bom, para a gente saber qual é a potência do terceiro harmónico, é simplesmente fazer um módulo disto aqui, assim, e aplicar aqui em PRF. E temos o PRF do terceiro harmónico. A distorção harmónica de terceira ordem, por exemplo, o D3, é o módulo de V'3 sobre o V1. Ok? Pronto. E depois vezes 100%. Se o tanque for ideal, com fator de qualidade infinito, o V'3 é 0, então a distorção harmónica de terceira ordem é 0. E claro, este de ordem superior também. Passando agora para a classe E de funcionamento, aqui nesta classe procura-se controlar o nível de perda nos comutadores e para isso pretende-se evitar sobrepor uma tensão VDS e uma corrente IDS durante a condução. Então, aqui nesta classe, pretende-se forçar VDS nulo durante a comutação, mesmo que o tempo seja elevado, por forma a ter-se um produto VDS e IDS nulo e picos de potência nulos. Então, para isso, temos aqui então o nosso circuito, aqui um MOSFET, aqui temos um choque, né, que funciona como uma fonte de corrente constante, e aqui vamos ter uma rede C1, L, C2. E aqui temos a nossa carga. Bom, então, vamos ver aqui o seguinte, no amplificador de classe E, reparemos aqui na corrente, a corrente através do comutador. Portanto, quando o comutador está em off, temos corrente nula. Quando ele está em off, a tensão, por outro lado, é diferente de zero. Reparemos que aqui a corrente ela cai, demora um certo tempo a cair e um certo tempo a subir, assim como a tensão. Mas aqui o pulo do gato é evitar que esta queda coincide. Portanto, vamos replicar aqui a corrente, não é? A gente tem a corrente assim, não é? Aqui no exemplo da amplificação em classe E, a gente pretende evitar ter esta situação assim, de queda aqui, porque aqui obviamente vamos ter um produto que é diferente de série, vamos ter aqui um pico de potência. Aqui não. Aqui quando a tensão já tiver, a tensão VDS já tiver um determinado valor apreciável, a corrente entretanto ela já é zero, tá bom? E portanto aqui a malha de carga, portanto esta malha amarela, ela é projetada tendo em conta que VDS não aumenta enquanto IDS não for zero, tá? Portanto aqui o IDS tem que cair, tá? Só quando o IDS for zero é que o VDS começa a aumentar. E além disso, obriga a que o VDS desça a zero antes do computador ser fechado. Isto é, fazendo então, portanto, quando o computador ele é fechado, não é? Aqui a corrente, temos aqui a corrente, não é? Vamos imaginar que ela agora demora este tempo assim aqui a subir, não é? A gente tem que obrigar o VDS a cair rapidamente para zero antes que a corrente comece a subir, tá bom? Então podemos observar aqui dois gráficos obtidos num osciloscópio. Podemos então verificar aqui a corrente, tá? E aqui a tensão. E aqui é possível observar, pronto, que o produto de tensão corrente é muito baixo. Aqui é praticamente zero. Aqui também. Uma coisa importante é que quando a tensão cai, não é? Ela não cai para zero. Ela tem um determinado VDS de condução que não é nulo, justamente por causa da resistência do canal não ser nula. Tá? Bom, mas não obstante termos aqui uma tensão não nula, o importante, porque não podemos fugir à não nulidade da tensão, não é? Mas aqui
podemos de alguma forma conseguir que o gradiente dessa tensão com o tempo seja zero ou muito próximo de zero, justamente para evitar variações, enquanto a tensão VDS é aproximadamente zero e quando temos então corrente aqui a conduzir. Portanto, enquanto temos corrente de condução, temos que evitar então estes gradientes de tensão. Bom, agora aqui uma questão importante. Se aqui a carga, não é, o ZL, for diferente de uma resistência real, vamos imaginar de uma antena, não é? Aqui o que temos que fazer é tirar fora esta resistência, não é? Já que não pode ser esta, tem que ser, vamos imaginar, 50 ohm, tá? Então fazemos o projeto para esse RL e depois tiramos isto fora e colocamos aqui uma malha de adaptação, uma matching network, em que aqui do lado direito temos 50 ohm, ok? Olhando para ali vemos 50 ohm e olhando para lá vemos RL. Bom, vamos ver aqui a função de alguns destes componentes, não é? O choque nós já sabemos que se comporta como uma fonte de corrente constante. Ele é um curto-circuito para VDD, para a tensão DC, e um circuito aberto para a componente de radiofrequência. E também para as outras, como é evidente, não é? O C1, ele vai aqui, este C1 na realidade, ele vai absorver, entre aspas, as capacitâncias parasitas do MOSFET. Portanto, se o projeto, por exemplo, impuser um C1 igual a 4 picofarad e a capacitância parasita for 300 femtofarad, então na realidade o C1 tem que ser igual a 3,7 picofarad. Na realidade o projeto, pode parecer, mas o projeto deste amplificador de potência não é totalmente uma receita, porque existem componentes parasitas de outra natureza que não os componentes aqui mostrados. Portanto, existem acoplamentos parasita entre sinais no circuito impresso, nos geradores, nas fontes, etc. Sendo assim, o projeto é feito com base na minimização das perdas aqui na rede de carga, mantendo as frequências mantendo as amplitudes das frequências diferentes da frequência da nossa portadora abaixo de um valor minimamente aceitável. Portanto, então, primeira coisa, vamos selecionar o indutor do catálogo, de preferência o indutor com o maior fator de qualidade para minimizar as perdas e, portanto, para se ter aqui uma máxima eficiência e também respeitando os requisitos de largura de banda da aplicação, como é evidente. Depois temos que obter aqui o C1 e o C2. O C1 é dado por esta expressão, ele depende da frequência da portadora e também depende aqui deste R, que é a resistência série do nosso indutor. A gente sabe o fator de qualidade, logo também sabemos facilmente essa resistência série. Porque, como foi dito há pouco, pretende-se minimizar as perdas nesta rede de carga. E o próprio indutor faz parte da rede de carga, logo a sua resistência série também faz parte da rede de carga. Por isso não é estranho o facto de a gente também incluir o valor da resistência série da rede de carga. Bom, uma vez obtido o C1, o C2 simplesmente portanto, relaciona-se com o C1 e com o fator de qualidade do indutor. Portanto, a corrente que vamos ter aqui no MOSFET, não é? Porque isto para AC é um circuito aberto, não é? Então aqui no MOSFET a gente vai ter aqui um sinal, portanto, uma corrente que oscila à frequência da portadora. Portanto, ela vai e vem da carga, não é? Através da rede de carga. A amplitude dessa corrente é 1,77 VDD sobre RL. A tensão de pico possível aqui no MOSFET, portanto, a tensão aqui, vamos ter uma tensão de pico, tá? Portanto, essa tensão de pico imediatamente à passagem de condução para corte, tá?
ela é teoricamente dada por este valor. É quase 4 vezes a tensão de alimentação menos 2,562 da tensão que temos aqui quando ele está a conduzir. Portanto, aqui esta subtração é baixa comparada com o primeiro termo. Então isto aqui é praticamente 4 VDD. Ok? Portanto, este valor para a tensão de pico indica a máxima tensão suportável pelo MOSFET, que é excessivamente elevada. Então, torna exigente a seleção do MOSFET, especialmente se a tensão VDS on, não é? que não acontece, não é? Portanto, então, para se selecionar um MOSFET, tem que se selecionar um MOSFET que aguente 4 vezes a tensão de alimentação, ou quase. Bom, 4 vezes é um bom fator de segurança. Portanto, nesta classe, a máxima potência na carga é dada por esta expressão, isto calcula-se facilmente, sendo o fator de utilização dado por PRF sobre a tensão VDS-ON vezes a amplitude o pico da corrente, que é aproximadamente 0,098. Portanto, este fator de utilização é muito baixo, o que se traduz em requisitos de comutação de MOSFET muito exigentes, mesmo comparado com a classe A. Na classe A o fator de utilização era baixo, mas mesmo assim era quase o dobro do que se tem aqui na classe C. Na classe E, peço perdão. Bom, se então para uma resistência de uma antena diferente da resistência de carga, então a malha de adaptação, o seu cálculo faz-se da seguinte forma. Bom, aqui temos um amplificador classe A, aqui temos um amplificador classe C. Vamos então ver o que é que acontece usando este L, portanto esta malha LC. Portanto, a gente pendura a resistência da antena, tá? Isto aqui é um amplificador classe A, isto aqui é um circuito aberto para a frequência de RF, não é? Então vamos ter aqui o paralelo desta reatância indutiva com a resistência da antena e depois a série com esta reatância capacitiva. Então, para F0, o que a gente vai ver aqui, daqui para aqui, o L e o C têm que ser tais que a gente vai ver aqui RL. Tá? Isso não é difícil de conseguir. Bom, o cálculo dá um pouquinho de trabalho, mas não é um cálculo muito difícil. Portanto, este paralelo, depois a série, isto vai dar uma função que depende da resistência da antena, do L e do C. E depois é só escolher o R, o L e o C para esta resistência da antena, de maneira que portanto, aqui a gente veja um valor puramente real. Ou seja, temos que arranjar uma forma de anular a parte imaginária e fazer com que a parte real seja igual a RL. Bom, aqui deste lado, aqui neste exemplo, temos que fazer o paralelo deste C com o RL, portanto, desta reatância capacitiva. Obviamente estamos a trabalhar para F0, não é? Então esta reatância capacitiva apenas vai depender de se a malha, não é? Porque o F0 é F0, não é? E é fixo. Depois fazer este paralelo, fazemos a série com este L, não é? Com esta reatância indutiva, e vamos obter uma impedância complexa. Então agora temos que escolher o L e o C para esta resistência da antena, não é? De maneira que aqui a parte imaginária seja 0 e a parte real seja RL. Pronto, muito simples o cálculo. Bom, finalmente temos a classe F. Aqui, tal como na classe E, tenta-se minimizar as perdas na rede de carga. Aqui a gente tem temos um choque. Temos também um tanque. Okay? Aqui o tanque, a sua frequência de ressonância é a frequência da portadora, quer dizer que para a frequência da portadora, esta impedância vale 0, e para as outras frequências, ao contrário, portanto, para a frequência da portadora, esta impedância vale infinito, o tanque não existe,
E para as outras frequências, a impedância vale 0. Portanto, isto é para F0, isto aqui é para diferente de F0. Claro que não é bem assim, não é? Como nós sabemos, mas é uma boa simplificação. Aqui a rede de carga ela é diferente, ela não se baseia em elementos discretos, ela usa uma linha de transmissão. Também temos aqui um capacitor de bloqueio, temos que o ter sempre, não é? Então é assim, temos aqui uma linha de transmissão cujo comprimento elétrico é um quarto do comprimento de onda, à frequência FRF. Portanto, o lambda, nós sabemos que é, portanto, é C sobre F. Tá? Esta linha de transmissão, então, possui uma impedância característica. A impedância característica depende de muitos fatores, depende do material, da espessura das linhas de transmissão, da largura, etc. Bom, de qualquer forma, aqui a impedância característica é tal que a frequência da nossa portadora e múltiplos têm a seguinte relação. Portanto, a impedância da entrada vezes a impedância de saída é igual a Z0 ao quadrado. Impedância de entrada, o que é isto? Impedância vista da entrada. A gente tem este boneco aqui, não é? E olhamos para aqui e vemos Z-in. Também olhamos para acolá e vemos Z-out. Está certo? Então, esta linha é feita de tal maneira, a sua impedância característica é tal que o Z-out vezes Z-in, portanto, a impedância vista aqui vezes a impedância vista acolá, é igual a Z0 ao quadrado. Pois bem, então posto aqui isto, não é? Temos então o quarto comprimento de onda e impedância característica Z0. A gente sabe do eletromagnetismo que o facto do comprimento ser um quarto comprimento de onda, isto tem algumas... tem uma razão de ser. Porque é que a gente escolheu este comprimento de onda? Pelo seguinte, aqui a jusante de CB, vamos colocar aqui a nossa linha de transmissão, não é? Portanto, aqui a gente tem que ver RL, está certo? De maneira que, portanto, a máxima, ok? Temos que ver aqui RL, que é para bater certo aqui com o RL da carga. Portanto, e aqui a gente tem que ver RL à frequência da nossa portadora, está certo? Agora uma coisa importante, aqui à frequência da portadora, a gente aqui, o choque, ele vai ser um circuito aberto, então aqui vamos ter RL, somente. E portanto o Z-in, que é RL, e o Z-out são iguais, que também vale RL. Então o Z0 ao quadrado tem que ser, como ele tem que ser igual a Z-in vezes Z-out, então o Z0 tem que ser igual a RL, está certo? E portanto o Z0 ao quadrado é igual a RL. Ou ZL, se quisermos aqui generalizar. Agora uma coisa importante, portanto, para a frequência, se a gente fizer Z0 então igual a RL, então para a frequência da portadora, aqui a gente vê RL e está perfeito. É isso mesmo que nós queremos que aconteça. Agora, para as outras frequências, o tanque ele vai ser um curto-circuito, está certo? De forma equivalente, não é? Então aqui temos 0 ohm. Agora acontece o seguinte, como o Z-in vezes Z-out, isto é, R-in vezes R-out é igual a RL, portanto, Z-in vezes Z-out é igual a Z0 ao quadrado, tá? Então, se o Z-out é 0, não é? O Z-in é infinito. E, portanto, olhando daqui para aqui, quando aqui é um curto-circuito, o que o amplificador vai ver aqui é um circuito aberto.
Então, todas as outras frequências, tirando a frequência da portadora, não é? Todas as outras frequências não vão ter qualquer ação aqui no funcionamento do amplificador. Só, portanto, aqui o amplificador só vai ver é uma impedância diferente de infinito para RL, está certo? E portanto, ajudante, se eu vê um circuito aberto. Portanto, o comportamento conjunto do tanque e da linha de transmissão assegura que na saída a corrente e tensão sejam puramente senoidais à frequência FRF. E se a tensão no drain for retangular, com este duty cycle, e um valor pico a pico igual a 2 VDD, então pode-se exprimir em série de Fourier esse sinal, não é? E então na carga, aqui, portanto aqui temos isto, não é? 50% de duty cycle, está um bocado tosco, mas não interessa. Temos aqui a frequência fundamental e temos aqui os outros harmónicos. Portanto, aqui na carga vamos ter a fundamental, tá certo? E os outros harmónicos. O amplificador vai ver um circuito aberto. E portanto, a potência que vamos ter aqui, como só vamos ter aqui então componente fundamental na carga, essa potência deve-se somente à amplitude A1 da componente fundamental. E portanto, a potência de RF é dada por isto. É VDD vezes 4 sobre π sobre raiz de 2. Portanto, isto aqui é o valor RMS ao quadrado sobre 2RL. Então temos isto. E portanto, nesta classe, o fator de utilização é 0,32. Portanto, ele melhorou relativamente às classes E e A. Para dizer a verdade, este fator de utilização é igual ao da classe D, mas com a vantagem de somente possuir um MOSFET. Para terminar, fazendo aqui a comparação das diversas classes, temos aqui o modo de funcionamento. Claro, as 4 primeiras classes são do tipo fonte corrente, não é? Que são, portanto, são as 4 classes lineares. As 3 classes de baixo são as classes comutadas e, portanto, o modo de funcionamento ele é comutado. O ângulo de comutação, portanto, vale 2π para a classe A, vale π para a classe B, é menor que π para a classe C e a classe AB é um compromisso entre a classe A e a classe B, em que o ângulo de condução varia entre π e 2π. Nos amplificadores de potência comutados, o ângulo de condução é π, é evidente, não é? Porque só meio período da portadora, só temos condução durante meio período da portadora. A potência de radiofrequência na carga para a classe A ela é moderada, mas é evidente, não é? Por causa da sua baixa eficiência. A classe B também é moderada. Na classe C a potência de RF é baixa. E na classe AB é moderada. Enquanto que nas classes comutadas, todas as classes permitem ter uma potência de RF muito elevada. A máxima eficiência teórica, então, na classe A é 50%, como vimos, na classe B é 78,5%, na classe C é 100%, mas isso é por engano, como já foi também demonstrado, não é? Na classe AB, essa máxima eficiência teórica portanto, a linearidade é melhor que a linearidade na classe B, mas a eficiência é menor que na classe B. Além disso, a eficiência é maior que na classe A, mas a linearidade é menor que na classe A. A máxima potência teórica nos amplificadores de potência comutados é 100%. O ganho de potência na classe A é elevado, na classe B é moderado, na classe C é baixo, por conta do corte da senoide, não é? Do corte horizontal, e na classe AB esse ganho é moderado. O ganho nas classes comutadas é baixo. Em relação à linearidade, a linearidade é alta na classe A, é moderada na classe B, é baixa na classe C, porque temos harmónicos, uma poluição harmónica muito maior, não é? E na classe AB ela não é tão alta como na classe A, não é? Mas é um pouquinho melhor que na classe B. Mas mesmo assim, esta linearidade, por conta de ainda existirem harmónicos, não é? Devido a termos um pouco da classe B também, essa linearidade é moderada. A linearidade nas classes comutadas é baixa. Na realidade, para dizer a verdade,
tanto ganho como linearidade não faz sentido falar-se nas classes comutadas.